Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Cafezinho com Psicologia. Sou especialista na terapia cognitiva comportamental e análise do comportamento aplicada à aba, psicóloga, e esse é o espaço dedicado à psicologia, especialmente sobre desenvolvimento infantil, psicologia clínica, parentalidade, temas que fazem parte da nossa prática profissional. Bom, gente, o objetivo deste canal é aproximar a ciência da prática clínica, trazendo conteúdos fundamentados nas principais teorias da psicologia e nas evidências científicas de forma acessível para psicólogos, estudantes, educadores e famílias interessadas no desenvolvimento infantil. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar seu like, porque isso ajuda, o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. E também inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações para não perder os próximos episódios. E deixe aí os comentários, as suas dúvidas, sugestões de temas ou experiências relacionadas ao assunto. Eu vou adorar ler seus comentários e sempre que possível responder as perguntas de vocês. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o papel do ambiente, no desenvolvimento infantil. Vamos compreender à luz de autores clássicos, como Jean Piaget, Levi Vygotsky, Donald Winnicott, Maria Montessori. Já no primeiro tópico nós vamos falar dele, o Jean Piaget, que nos ensina sobre a exploração do ambiente. Para iniciarmos nossa conversa, eu quero trazer, esse autor muito importante da psicologia do desenvolvimento. Quem foi ele, Ele foi um biólogo, epistemólogo, e psicólogo suíço que revolucionou a forma como compreendemos o desenvolvimento infantil. Antes dele era muito comum acreditar, que a criança ela aprendia apenas porque um adulto ensinava, Só que Jean ele ensinou que isso não explica completamente o desenvolvimento. Para ele, a criança ela não é apenas um recipiente vazio que recebe as informações. Ela é um sujeito ativo que constrói seu conhecimento ao interagir com o ambiente, Essa ideia é baseada na sua teoria chamada epistemologia genética, que busca compreender o conhecimento. Ele é construído desde o nascimento. Então, segundo Jean Piaget, toda aprendizagem acontece por meio da ação da criança sobre o mundo, Ela aprende manipulando objetos, observando ali, experimentando possibilidades, observando resultados, cometendo erros, corrigindo estratégias, reorganizando seus pensamentos. Esse processo acontece através de três mecanismos fundamentais: assimilação, acomodação e equilibração. A assimilação ocorre quando a criança ela incorpora essa nova experiência, aos conhecimentos que já possui. A acomodação acontece quando essa nova experiência exige uma mudança nas estruturas cognitivas exigentes. Já a equilibração representa a busca constante do organismo, um novo equilíbrio e tudo aquilo que ela já conhece e aquilo que acabou de descobrir. Na sessão de psicoterapia infantil, quando observamos uma criança brincando, nós não estamos apenas vendo um momento lúdico, estamos observando a maneira como ela organiza seus pensamentos, resolve seus problemas, cria hipóteses, lida com os erros, enfrenta os desafios e modifica as estratégias diante de novas situações. Piaget também descreveu que o desenvolvimento ele acontece em estágios e em cada um deles a exploração do ambiente assume características diferentes. No estágio sensório-motor, por exemplo, ele conhece o bebê, conhece através dos sentidos e dos seus movimentos, Toca nos objetos, mete até a boca, sacode,
bate um no outro, derruba. Então, esses comportamentos não é aleatório, é uma forma como o cérebro começa a construir conhecimento. Já no estágio pré-operatório, em período em que recebemos bastante crianças na clínica, né? Elas brincam de forma simbólica porque tem uma enorme importância. A criança, ela transforma uma caixa em um carrinho, né? Um bloco assim em um telefone, né? E o boneco assim num membro da família. Então isso faz de conta da criança, né? Nos mostra que ela está desenvolvendo representações mentais, linguagem, pensamentos simbólicos. Isso significa que o brincar para Piaget não é apenas uma diversão, mas é uma forma privilegiada de desenvolvimento cognitivo. E é aqui que eu quero fazer uma ponte com a psicologia clínica infantil. Quando organizamos nosso consultório, precisamos pensar que cada material disponível oferece oportunidades diferentes de exploração. Blocos de construção estimulam o planejamento, né, resoluções de problemas. Quebra-cabeça ali favorece, né, percepção visual e organização espacial, né? Os jogos de regras permitem observar flexibilidade cognitiva, tolerância à frustração e raciocínio lógico. E as massinhas, assim, os desenhos, materiais artísticos possibilitam investigar criatividades, coordenação motora e expressão simbólica. Ou seja, os brinquedos não são escolhidos apenas porque são bonitos. Eles fazem parte do nosso processo de avaliação e intervenção clínica. O consultório carregado de estímulos pode carregar a atenção, né? Enquanto o ambiente organizado oferece escolhas conscientes e exploração mais intencional. E é importante destacar que Jean não defendia um ambiente excessivamente dirigido para o adulto. Pelo contrário, ele acreditava que as crianças precisavam ter oportunidades para experimentar, levantar hipóteses e descobrir soluções por si mesma. O papel do adulto é criar as condições para que esta exploração aconteça de forma segura e enriquecedora. Essa reflexão, né, também orienta o nosso trabalho nas famílias, né? Muitas vezes os pais acreditam que estimular o desenvolvimento significa comprar muitos brinquedos, né? Bom, gente, no entanto, sobre a perspectiva piagetiana, essa qualidade da impressão da criança com o ambiente é muito mais relevante do que a quantidade de objetos disponíveis. Então, o ambiente organizado seguro é que favorece a exploração da criança, que pode contribuir mais para o desenvolvimento do que um quarto cheio de brinquedos, né, que a criança mal consegue visualizar e utilizar. Na prática clínica, quando orientamos os pais sobre como organizar o quarto da criança, como disponibilizar materiais adequados à idade, né? E quando incentivamos, né, os momentos de brincadeira livre, estamos promovendo condições para que a criança continue construindo conhecimento fora do consultório. Portanto, a principal contribuição de Piaget para esse tema é nos mostrar que o ambiente oferece oportunidades de ação e é por meio dessa ação que a criança constrói o seu desenvolvimento. E como psicólogos clínicos, nossa tarefa não é apenas observar o comportamento infantil, mas criar momentos que favoreçam as experiências, novas experiências, novas descobertas e novas formas de pensar. Falar sobre esse autor fundamental para a psicologia do desenvolvimento, Levi Semyonovsky Vygotsky. Ele tem um nome um pouco complexo porque ele é russo, né? Era russo, desculpa. Jean Vygotsky, ele nasceu em 17 de novembro de 1896
1906, na cidade de Orsha, no Império Russo. Se Piaget, né, nos ensinou que a criança constrói o conhecimento por meio da exploração ativa do ambiente, o Vygotsky, né, ele amplia essa compreensão ao afirmar que o desenvolvimento humano acontece nas relações sociais. Então, para ele, a criança não se desenvolve isoladamente, ela aprende e se desenvolve na interação com as outras pessoas. Olha só, para um ela se desenvolve, né, isoladamente, já para outros ela se desenvolve, né, no contexto cultural em que está inserida. Ou seja, ela se desenvolve na interação com outras pessoas, né? Essa é uma das principais ideias, né, da teoria histórico-cultural de Vygotsky, que defendia que todas as funções psicológicas superiores, como a atenção voluntária, né, a memória, a linguagem, o planejamento, o autocontrole e a resolução de problemas surgem primeiro do plano social entre as pessoas, para depois serem internalizadas pela criança, né? E esse processo é chamado de internalização. Por isso, Vygotsky atribuiu ao ambiente um papel muito mais amplo do que apenas um espaço físico. Quando falamos em ambiente, estamos falando das pessoas que convivem com a criança, da qualidade das interações, da linguagem utilizadas, das oportunidades de aprendizagem. O consultório ele não é apenas um local onde aplicamos técnicas, ele se torna um ambiente planejado, né, para favorecer ali novas aprendizagens. Cada interação entre psicólogo e criança é uma oportunidade de desenvolvimento. Quando fazemos perguntas, oferecemos pistas, né, modelamos comportamentos, validamos emoções ou ajudamos a criança a resolver o problema. Estamos ali atuando como mediadores do desenvolvimento. E um dos conceitos mais conhecidos de Vygotsky é a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. O que é a ZDP, né? A ZDP ela representa a distância entre aquilo que a criança já consegue fazer sozinha e aquilo que ela ainda não consegue realizar de forma independente, mas é capaz de aprender, né, com o apoio de um adulto ou de alguém mais experiente. Na prática clínica, trabalhamos justamente essa zona, né? Não propomos atividades muito fáceis, que não promove ali avanços, nem desafios impossíveis que geram frustração. Buscamos oferecer um suporte ajustado às necessidades da criança, favorecendo conquistas graduais. Outro ponto importante é que esse suporte não é permanente. À medida que a criança desenvolve novas habilidades, permitimos que ela realize as tarefas de forma cada vez mais autônoma. Esse processo é conhecido atualmente como escalfonte ou andaime, né? Um conceito desenvolvido posteriormente por Jerônimo Brunet e a partir das ideias de Vygotsky, né? Essa perspectiva também nos ajuda a compreender a importância da organização do ambiente, né? O consultório organizado, previsível, acolhedor, favorece participação da criança. Então, quando ela sabe onde estão os materiais, entende a sequência dessas atividades e encontra espaço seguro para brincar e se expressar, reduzimos a sobrecarga cognitiva e criamos condições para que ela concentre-se os seus recursos mentais na aprendizagem e na autorregulação. Então, da mesma forma, durante a orientação parental, investigamos como o ambiente da casa, né? Aí perguntamos como é que o quarto está organizado, né? Como os brinquedos ficam acessíveis e se há excesso assim, de estímulos, se existe uma rotina previsível, né?
Como os cuidadores participam dessas brincadeiras? Essas perguntas não têm como objetivo julgar a família, criticar, mas compreender se aquele ambiente ele está funcionando como um facilitador ou como uma barreira para o desenvolvimento, né? E é importante destacar que Vygotsky nunca afirmou que o quarto organizado por si só promove desenvolvimento. O que a sua teoria nos mostra é que o ambiente organizado ele favorece interações de melhor qualidade. Então, amplia também as oportunidades de mediação e cria condições para que a criança desenvolva habilidades com o apoio de um adulto. Hoje, pesquisas em psicologia do desenvolvimento e neurociências reforçam que essas ideias podem mostrar que os ambientes previsíveis, efetivamente seguros e ricos de interações responsivas estão associados a melhores resultados em linguagem, né? Funções executivas, autorregulação emocional e desenvolvimento cognitivo. Portanto, quando organizamos o nosso consultório de forma intencional ou orientamos uma família sobre pequenas mudanças no ambiente da casa, não estamos apenas reorganizando objetos, estamos criando condições para que novas experiências de aprendizagem aconteçam. Esse é um grande dos legados de Vygotsky para a psicologia clínica infantil, né? Compreender que o desenvolvimento é construído na relação entre a criança e o outro ambiente, né? E o ambiente, desculpa. E nós, como psicólogos, fazemos parte dessa mediação. Agora vamos falar no tópico 3, né? Vamos falar sobre o conceito de ambiente facilitador de Donald Winnicott. Ora, agora nós vamos conhecer, né, a contribuição de Donald, né, Winnicott, um dos maiores autores mais importantes da psicanálise e da psicologia do desenvolvimento. Winnicott ele nasceu em 1896 na cidade de Plymouth, na Inglaterra. Ele foi pediatra, psicanalista, né? E tem essa combinação profundamente, né, que marcou ali a sua forma de compreender o desenvolvimento infantil, diferentemente de muitos teóricos da sua época. Winnicott acompanhava crianças e suas famílias, né, desde os primeiros meses de vida, né, observando como as experiências precoces influenciavam ali a saúde emocional. E ao falar sobre o ambiente, o Winnicott ele traz um conceito central para a clínica infantil: o ambiente facilitador ou felicitation, né? Então, ao falar sobre o ambiente, o Winnicott ele traz esse conceito central para a clínica infantil, o ambiente facilitador, felicitation. Para ele, nenhum bebê se desenvolve sozinho, né? Existe até uma frase muito conhecida dele, fica que o desenvolvimento ele depende da qualidade do ambiente, das relações estabelecidas ou dos cuidadores, né? Mas o que é esse ambiente facilitador, né? É um ambiente que favorece proteção, segurança, previsibilidade e acolhimento, né? Permitindo que a criança se desenvolva de uma maneira saudável, né? Não estamos falando de um ambiente perfeito. O Winnicott nunca defendeu pais perfeitos, pelo contrário, ele criou o conceito de mães suficientemente boas, mostrando que o mais importante é que o cuidador responda às necessidades da criança de forma sensível e consistente, mesmo que cometa erros. Na prática clínica, essa ideia é extremamente relevante, né? O consultório também precisa funcionar como um ambiente facilitador. Então, quando uma criança entra em nossa sala, ela observa tudo: o espaço, os brinquedos, a nossa postura, o nosso tom de voz, a nossa forma de recebê-la. Então, antes mesmo de iniciarmos qualquer intervenção, ela estava
olhando se aquele ambiente é seguro para ela. Então, por isso, a organização do consultório vai além, muito além da estética, né? O espaço previsível, com materiais organizados, poucos estímulos excessivos e uma rotina consistente transmite segurança, e a criança ela começa a entender que aquele é um lugar onde ela pode brincar, se expressar e experimentar sem medo de ser julgada. O outro conceito importante de Winnicott é holding, né? O que é isso, Simone? Pode ser traduzido como sustentação ou acolhimento, né? Holding. Ele se refere aos cuidados físicos e emocionais oferecidos ao bebê pelos cuidadores, mas na clínica também pode ser compreendido como a capacidade do terapeuta de oferecer um espaço emocionalmente seguro para que a criança ela expresse seus sentimentos e elabore suas experiências. Além do Road, né, o Winnicott ele descreve o Reidling, relacionado à forma como a criança é cuidada, manipulada fisicamente e a apresentação de objetos, né? Reidling, isso. Como é que o ambiente apresenta o mundo à criança, né? Respeitando ali seus momentos de desenvolvimento? Esses conceitos nos ajudam a compreender que o ambiente não é apenas um cenário onde a terapia acontece, ele faz parte da própria intervenção. Um aspecto fundamental na teoria de Winnicott é o brincar, né? Em sua obra O Brincar, né? E a Realidade, ele afirma que o brincar que a criança desenvolve a criatividade, simboliza ali experiências e constrói sua identidade. É também no brincar que encontramos um dos principais recursos terapêuticos da psicologia clínica infantil. Quando organizamos o consultório de forma que a criança passa a brincar livremente, estamos favorecendo aquilo que o Winnicott chamou de espaço potencial. E o espaço intermediário entre a realidade interna e a realidade externa, né, as emoções, por isso o consultório organizado não significa um consultório rígido, significa um espaço pensado para favorecer segurança emocional, criatividade e liberdade de expressão. Então, na orientação aos pais também podemos utilizar essa teoria. Muitas famílias acreditam que um ambiente adequado é aquele cheio de brinquedos, estímulos, e o Winnicott nos mostra que o ambiente é mais importante e a qualidade da relação estabelecida nesse ambiente, um quarto organizado, uma rotina previsível e a presença afetiva dos cuidadores oferece à criança, né, uma base segura para explorar. Portanto, a grande contribuição de Winnicott na psicologia clínica infantil é nos lembrar que o desenvolvimento emocional acontece quando a criança e quando o ambiente que a sustenta acolhe esteja presente no cotidiano da criança. Agora vamos para o tópico 4, falar sobre um ambiente preparado de Maria Montessori. Maria Montessori, ela nasceu em 1870 na Itália, né? E fez histórias, o trabalho dela com crianças, especialmente com atrasos e deficiências intelectuais, né? Ela percebeu ali algo revolucionário para a época, né? Muitas dificuldades não estavam apenas na criança, mas também na forma como o ambiente era organizado, né? Foi a partir dessas observações que surgiu o conceito de ambiente preparado. Mas o que significa isso, né? Montessori, ela acreditava que para atender à necessidade das crianças em cada fase do desenvolvimento, tudo tem que ser muito planejado. Não era para agradar os adultos, mas para favorecer a autonomia, a curiosidade, a exploração e a independência infantil. Essa ideia dialoga a nossa prática clínica, né? Quando pensamos no consultório de psicologia infantil, cada escolha que fazemos é comunicar algo à criança. Quando organizamos assim os brinquedos por categorias, deixamos os materiais acessíveis e estabelecemos lugares
Para cada recurso terapêutico, nós estamos criando um ambiente previsível e funcional. Então, essa organização também reduz a sobrecarga de estímulos, e hoje sabemos, por meio de estudos sobre funções executivas, que um ambiente excessivamente desorganizado pode aumentar distrações e dificultar processos como atenção, planejamento e estimulação, e principalmente em crianças com dificuldade no neurodesenvolvimento, como o TDAH e o transtorno do espectro autista. Outro ponto importante é que Montessori valorizava também profundamente a ordem, né? Mas quando ela falava em ordem, não estava se referindo apenas à limpeza. Ela acreditava que a ordem externa contribuía para a ordem interna. Em outras palavras, um ambiente organizado para ela ajudava a criança a compreender rotinas, antecipar acontecimentos e desenvolver maior organização. Na psicologia clínica infantil, observamos isso com frequência, né? Crianças que chegam ao consultório encontram um ambiente previsível, tendem a compreender rapidamente a dinâmica da sessão. Elas sabem onde ficam os jogos, os materiais, os desenhos e os brinquedos. Essa previsibilidade reduz a ansiedade e aumenta a sensação de segurança, né? E no final, participar da organização do espaço. Da orientação parental, muitas vezes sugerimos pequenas mudanças no ambiente da casa, como reduzir o excesso de brinquedos expostos, né? Organizar os materiais em caixas, identificar espaços específicos para brincar, descansar e realizar atividades. Essas estratégias não têm como objetivo tornar a casa perfeita, mas criar um ambiente funcional para o desenvolvimento da criança. Portanto, a principal contribuição de Maria Montessori para este tema é nos mostrar que um ambiente também é um espaço organizado, acessível e pensado nas necessidades da criança, que favorece a autonomia, independência, concentração e participação ativa. Agora vamos falar sobre a visão de um autor que ampliou ainda mais, né, a nossa compreensão sobre o desenvolvimento infantil. Urie Bronfenbrenner, né, nome também complexo, ele nasceu em 1917 em Moscou, né, na antiga União Soviética. Ainda criança, ele foi para os Estados Unidos, onde ele desenvolveu grande parte da sua carreira como psicólogo e pesquisador. E ele é conhecido por criar teorias, né, bioecológicas do desenvolvimento humano, uma das teorias mais importantes para compreendermos como diferentes ambientes influenciam o desenvolvimento da criança, né? Enquanto Piaget enfatizou a construção do conhecimento pela interação com o ambiente físico, e o Vygotsky destacou a importância da mediação social, né? E o Winnicott chamou atenção para a qualidade do ambiente emocional. Bronfenbrenner reuniu todas essas influências, né, em uma visão mais ampla. Para ele, o desenvolvimento infantil acontece porque a criança está inserida em diversos contextos que interagem entre si. Olha só, né? A psicologia clínica, essa teoria, ela é extremamente... nos lembra que nenhum comportamento infantil pode ser compreendido isoladamente, né? Quando uma criança ela chega ao consultório apresentando dificuldades de comportamento, ansiedade, dificuldades escolares, ou problemas de regulação emocional, nossa primeira pergunta não deve ser: o que essa criança tem? Né? A pergunta mais adequada é: em quais ambientes essa criança está se desenvolvendo? O Bronfenbrenner, né, organizou esses ambientes em sistemas. Vamos conhecer? O primeiro é o microsistema, né? O microsistema corresponde aos contextos, né, com os quais as crianças têm contato direto, né, com a família, a escola, consultório, os avós e os amigos. São nesses ambientes que ela estabelece vínculos, aprende regras, desenvolve habilidades sociais e constrói sua identidade. O segundo é mesossistema, que apresenta a relação entre esses ambientes. Por exemplo,
Como é que a família se comunica com a escola? Os pais participam do tratamento psicológico? Existe diálogo entre os cuidadores e os profissionais que acompanham essa criança? Essas conexões podem fortalecer ou fragilizar o desenvolvimento. Temos também exosistema, que reúne ambientes, né, os quais a criança não participa diretamente, mas que exerce influência sobre a vida. O trabalho dos pais, as condições financeiras da família, o acesso aos serviços de saúde e a rede de apoio são alguns exemplos. Uma rotina de trabalho muito intensa dos cuidadores, por exemplo, pode reduzir o tempo disponível para interação de qualidade com a criança. Macrosistema engloba os valores culturais, as crenças, as normas sociais e as políticas públicas que influenciam o desenvolvimento, a forma como a sociedade compreende a infância, a saúde mental e a educação impacta diretamente as oportunidades oferecidas da criança. E se por fim, né, nós temos o cronossistema, que considera a dimensão, né, as mudanças familiares, separação dos pais, infelizmente, né, o nascimento de um irmão, mudanças de cidade, perdas pandêmicas e qualquer outro evento significativo podem modificar a forma como uma criança se desenvolve. Eu digo para você, se esse vídeo fez sentido, deixe seu like, compartilhe. Profissionais e estudantes de psicologia, inscreva-se no Cafezinho com Psicologia. Tchau, tchau. Obrigada.